A gente vai agora ao vivo à coletiva do governador daqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que fala neste momento. Vamos acompanhar. A gente acompanha nas imagens aí o prefeito daqui de São Paulo, à direita do governador, Ricardo Nunes, acompanhado também de secretários, nessa coletiva para tratar sobre esse apagão que aconteceu aqui em São Paulo na sexta-feira e que ainda hoje há vários consumidores ainda prejudicados por falta de energia em boa parte da cidade. E agora o governador começa. Vamos ouvir. A gente concluiu agora uma reunião dos prefeitos da região metropolitana de São Paulo com o ministro Augusto Nardes, no Tribunal de Contas da União, que é o relator do processo da Enel lá no Tribunal de Contas. A primeira coisa que nós fizemos foi um histórico daquilo que vem acontecendo. Nós tivemos o evento climático em novembro do ano passado, onde uma quantidade grande de consumidores, mais de 2 milhões de consumidores, ficaram sem energia. E essa energia foi completamente restabelecida 7 dias depois, uma semana depois. Em março desse ano, nós tivemos a repetição disso no centro da cidade, só que dessa vez sem evento climático. Então, o centro da cidade de São Paulo ficou sem energia, sem que nenhum evento acontecesse, e essa energia levou dias para ser restabelecida. Uma série de compromissos foram estabelecidos, foram firmados pela empresa, como, por exemplo, aumentar o seu efetivo, estabelecer um plano de contingência, realizar podas de árvores nas áreas energizadas, contratar gente para pronta resposta, estabelecer um efetivo em situações de urgência. No entanto, nada disso aconteceu. Nós tivemos uma chuva na semana passada, na sexta-feira, uma chuva de 15 minutos, uma chuva de baixa intensidade, com ventos fortes, é verdade, mas nós estamos no dia de hoje, 4 dias depois, com mais de 200 mil unidades de consumo sem energia elétrica. Ao longo desse tempo, várias ações foram feitas. Nós conversamos por mais de uma vez com a direção da empresa, nós chamamos aqui o Conselho da Enel para cobrar providências, cobrar atitudes do Conselho da Enel. Nós tivemos com a agência reguladora, nós tivemos em março desse ano com o ministro de Estado de Minas e Energia, cobrando providências, cobrando ação, sugerindo providências dentro do campo regulatório, também nada aconteceu e, de novo, a gente está vendo a repetição do problema. E se nós não tomarmos medidas sérias, o que vai acontecer com o passar do tempo? A gente vai ficar esperando a próxima chuva e a próxima oportunidade onde nós vamos ficar de novo à mercê, de novo sem ter a prestação do serviço adequada, com as pessoas sofrendo, com os comerciantes perdendo seus produtos, com as pessoas perdendo aquilo que com muito sacrifício compraram, com as pessoas sofrendo, com as pessoas que dependem de home care sem energia, com os hospitais sem energia. O nível de despreparo da empresa foi tamanho que o próprio Estado teve que providenciar grupos geradores para as unidades da Sabesp para que a gente não tivesse um problema ainda maior no que diz respeito ao abastecimento de água. Com o evento, a empresa não sabia quais eram os hospitais que estavam sem energia e o Estado forneceu diesel, por exemplo, por meio da Polícia Militar para que a gente não tivesse interrupção de energia em hospitais que tinham grande quantidade de pacientes, por exemplo, em UTI. Aconteceu com Dante Pazanese, 80 pacientes internados, nós é que providenciamos a questão do gerador e o abastecimento para que não tivesse lá interrupção do fornecimento de energia, porque a Enel nada fez. E existem aí várias questões regulatórias que foram objeto de análise e sugestões nossas ao longo do tempo. Por exemplo, existe um convênio de fiscalização da Arcesp com a ANEEL que é absolutamente inadequado, que não dá poder para a Arcesp precisa se cingir aquilo que a ANEEL estabelece. Nós fizemos contribuições em audiências públicas, nós fizemos sugestões de mudança nesse convênio e não fomos atendidos ao longo desse tempo. E a situação é tão dramática que a esperança que nós temos é na ação do Tribunal de Contas da União, que exerce o papel importante de controle externo. Portanto, é quem exerce o controle externo no âmbito federal e pode cobrar providências do poder concedente, que é o Ministério de Minas e Energia, e da agência reguladora, que é a titular do contrato e que representa o poder concedente nesse contrato com a ANEEL. Então, nós fizemos uma reunião com o ministro Nardes para que ele pudesse ouvir o relato dos prefeitos, a dificuldade que os prefeitos têm
com a empresa, a dificuldade que os prefeitos têm de organizar as podas nas linhas energizadas, a dificuldade que os prefeitos têm no reestabelecimento. Todos os prefeitos tiveram a oportunidade de falar, então o prefeito de Cotia pôde falar, o prefeito de Taboão pôde falar, que são os municípios, por exemplo, que têm o maior percentual de pessoas ainda, né, o maior percentual de unidades de consumo sem atendimento, quase 20% das unidades de consumo em cada município. Né, a vice-prefeita de Diadema pôde trazer o caso dela, 30% só daquilo que foi pedido de providência foi realmente executado, árvores ainda não foram removidas em linhas energizadas, porque as prefeituras estão fazendo o seu trabalho, estão tirando as árvores, mas eles precisam, em muitos casos, da desenergização. Então, e não basta só também pedir providências para o Tribunal de Contas da União, nós fizemos sugestões, né, e mais uma vez a gente está apresentando aqui algumas pautas. Primeira sugestão que a gente fez, e a gente positivou essas sugestões numa carta que está sendo entregue ao ministro, ao relator, né, para que providências possam ser tomadas, é a questão da abertura de dados por parte da empresa. Os CCOs das empresas de energia são extremamente fechados. As empresas não têm trabalhado com transparência. Isso não vale só para a Enel, não. Isso vale para todas as empresas de energia que prestam serviço aqui no estado de São Paulo. A gente tem informações das empresas que prestam serviço de gás, de rodovias, de saneamento. No entanto, no caso da energia elétrica, a gente não tem as informações disponíveis. A gente fica cobrando informações do presidente da Enel e tem que quase pedir, pelo amor de Deus, para essas informações serem disponibilizadas. E é interessante, às vezes você tem lá um dado de unidades de consumo sem energia, 200 mil unidades, 220 mil unidades na cidade de São Paulo. Tempos depois, horas depois, sobe para 240. E aí você pergunta, por quê? Passaram horas e a gente não conseguiu restabelecer nada e aumentou a quantidade de unidades de consumo? E qual é a resposta? Não entrou clientes na base. E a gente não sabe se entrou clientes na base ou se, na verdade, isso é uma estratégia para fugir dos indicadores da regulação de provimento, né, de tempo de reestabelecimento de energia. Então, falta transparência. A gente precisa ter acesso aos dados, a gente precisa saber o que é urgente, a gente precisa saber quais são os pontos críticos para até ajudar, para poder atuar com as equipes das prefeituras. Então, a transparência, a abertura de dados é fundamental. Segunda sugestão que a gente está oferecendo, né, é uma mudança no convênio da ANEEL com a Arcesp, para que a Arcesp tenha mais poder para fazer a fiscalização, para que ela possa ser mais efetiva na sua fiscalização e tornar essa fiscalização um exemplo, para que a gente possa nutrir mesmo a ANEEL de informações para que ela possa exercer a regulação da maneira que é importante. Terceira sugestão que a gente está apresentando na carta, a intervenção na empresa. A intervenção é fundamental. E por que ela é fundamental? Por que a empresa não está fazendo o que cabe? Porque não quer ter despesa com OPEX. Simples assim. Essa é a realidade. A empresa não quer arcar com OPEX. Por que a empresa não contratou as pessoas que ela disse que ia contratar? Porque isso não é remunerado do ponto de vista regulatório. A regulação é frouxa, a regulação se dá em cima de dois parâmetros, DEC e FEC. Então, o que acontece? Como você tem uma série de expurgos e quando tem um evento climático a gente está expurgando, a empresa não acaba atingindo parâmetros regulatórios e ela não é punida por isso. Então, você não criou um incentivo. E aquilo que não tem efeito em tarifa, ou seja, não tem efeito em receita, a empresa simplesmente não faz. Por exemplo, ela se queixa de não ter previsão do tempo. Agora, quanto é que custa um radar meteorológico? Quanto é que custa a instalação de anemômetros? Por que a empresa não colocou? Porque ela não vai ser remunerada por isso. Por que ela não mobilizou de fato o efetivo? E aí a imprensa, no final de semana, registrou caminhões parados no pátio. Por que a empresa não fez o que deveria? Porque ela não queria gastar dinheiro. Por que ela não mobilizou o efetivo que era necessário para restabelecer energia? Porque ela não quer gastar dinheiro. E esse papel o interventor pode fazer, porque o interventor pode determinar que essas despesas sejam feitas. Então, ela não está fazendo aquilo que não gera remuneração do ponto de vista regulatório. Então, a sugestão que a gente faz, e é urgente, porque senão na próxima chuva a gente vai estar aqui passando pelo mesmo problema, a intervenção na empresa. E é necessário que após a intervenção, que durante a intervenção a gente possa concluir da oportunidade de abrir o processo de caducidade, de abrir o processo de extinção, porque a empresa já se mostrou
incapaz de prestar um serviço de qualidade no estado de São Paulo. A gente está falando do estado mais importante da federação em termos econômicos. A gente está falando do estado que representa mais de 30% do PIB brasileiro. 1/3 do PIB brasileiro está aqui. A gente está falando de um estado que abriga 44 milhões de brasileiros, sendo que metade vive na região metropolitana de São Paulo. Dos 39 municípios, a empresa presta serviço em 24. Então, essa empresa tem tratado com pouca atenção, tem tratado até com deboche, os prefeitos da região metropolitana, o próprio governo do estado. E a gente não tem uma ação efetiva, porque nós não somos detentores do contrato, nós não somos o poder concedente, nós não fazemos a regulação. E a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para a empresa tomar alguma providência que ela não faz. Nós tivemos uma gradação de esforço aí, nós fizemos reunião com a empresa ao longo do ano passado, ao longo desse ano, nós chamamos a direção da empresa, nós chamamos o conselho da empresa, nós tivemos com o CEO global da empresa para tentar sensibilizar e nada disso funcionou. Nós tivemos com o ministro de Estado, nós tivemos com a agência reguladora e isso também não resolveu. Então, a gente está aumentando um pouco, né, subindo mais um degrau nessa escala, pedindo o apoio do controle externo, pedindo o apoio do Tribunal de Contas da União. E não só pedindo apoio, mas formulando sugestões. Por exemplo, como é que fica? A FEComércio estimou um prejuízo de 1,5 bi, 1,5 bi. Quem vai pagar por esse prejuízo? Quem vai pagar o prejuízo que os nossos comerciantes tiveram? Quem vai pagar a mistura de quem perdeu tudo com esse evento? Você acompanhou, portanto, aí o governador do estado de São Paulo falando, dando uma entrevista aos jornalistas após uma reunião com o ministro Augusto Nardes do Tribunal de Contas da União. O governador estava justamente aí falando e criticando a empresa que é responsável pelo fornecimento de energia aqui no estado de São Paulo, que é a Enel. Ele estava acompanhado, além de secretários, prefeitos, também do ministro e também do prefeito daqui de São Paulo, o Ricardo Nunes.